Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira e é dia de nós retornarmos à nossa bancada, os especialistas da nossa comunidade debatendo os fatos que deram o que falar e que geram contrariedade ou que são de importância para o desenvolvimento de toda a nossa sociedade. Na 33ª rodada do Ponto a Ponto nessa temporada, eu recebo Darli Golembieski, administrador de empresas, técnico contábil, economista e advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Direito Tributário, também pela UX. Dirceu Vendramin Lovison, advogado, sócio da Beltrame, Perúcio Lovison Advogados, graduado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Administração Pública pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduado em Direito Tributário pela UX, foi juiz leigo do JEC Cível da comarca de Nova Prata durante 10 anos. Também foi aí presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção de Nova Prata durante os anos de 2019 e 2021 e atualmente julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Seccional Rio Grande do Sul. Eduardo Mota Calderaro, tabelião e registrador civil designado em André da Rocha, presidente da APAI de Nova Bassano e conselheiro da Federação Estadual das APAIs do Rio Grande do Sul. Ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Nova Bassano, por 2 vezes pelo Partido dos Trabalhadores. E essa noite, nos 3 blocos que nós vamos discutir, no primeiro, um assunto que gerou contrariedade em nível nacional. No nosso segundo bloco, as informações sobre a aderência do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal federal e como isso vai impactar nas nossas vidas. E no terceiro bloco, as notícias que deram o que falar sobre a autorização do Tribunal de Contas da União para a capitalização da Eletrobras, uma das privatizações mais anunciadas nos últimos anos. E debate pronto, nós vamos para o primeiro assunto da nossa pauta. O casal que estrelou a campanha do Volkswagen Polo, que deu o que falar na semana passada, foi prestar queixa por conta de ataques homofóbicos. A campanha publicitária do Polo da Volkswagen caiu na boca do povo e despertou as mais diversas opiniões. Na internet, nas ruas, nas garagens e nas concessionárias, entre outros locais. Inclusive virou caso de polícia sobre a queixa de homofobia. Nós tivemos a campanha e eu quero saber a opinião da bancada sobre esse fato, uma mudança de paradigma nas campanhas publicitárias que ao mesmo tempo deram o que falar na internet e em todos os lugares. Na semana passada, todo mundo comentava sobre a propaganda do Volkswagen Polo. Dirceu Vendramin Lovison, como é que você enxerga essa mudança e essa situação que nós observamos na semana passada, porque foi um fato contundente aí da nossa sociedade? Boa noite, Thiago. Uma satisfação muito grande estar compartilhando essa bancada com os colegas Eduardo, com o colega Darli. E é uma satisfação muito grande estar aqui presente mais uma vez. Antes de iniciar a pergunta, eu queria prestar solidariedade, nossos sentimentos ao colega Eduardo pela perda do irmão recentemente e estender esses sentimentos à Chádia, uma pessoa que eu gosto bastante, a Sara, ao Guto, e desejar que todos tenham muita força para passar por esse momento. Obrigado. Thiago, com relação à campanha do Polo, né? O Twitter, que é a rede social que eu acompanho, enfim, diariamente, na outra semana era praticamente só o que se falava, né? E aí não tinha como não olhar, não ver, não conhecia a propaganda, uma propaganda curta de uns 14, 15, 20 segundos no máximo, Curtíssima, né? Curtíssima, com baixíssimo investimento, só fotos e uma música de fundo. Certo. E eu não entendo nada de publicidade e propaganda, mas assim, me pareceu um erro muito grande de estratégia da Volkswagen na propaganda. E não com relação ao fato do casal ser homossexual ou não, porque eu acho que o efeito poderia ser parecido se fosse um casal hétero ou se fosse um casal de lésbicas, por exemplo. Mas imaginando que se trata de uma propaganda de um veículo, e o veículo ficou em segundo plano, mas tão em segundo plano que em nenhum momento ele ficou esquecido praticamente, não se mostrou design, não se mostrou
opcionais, não se mostrou interior, enfim. Então o veículo em si, que era o objetivo de ser enaltecido através da propaganda, foi esquecido. E aí essa propaganda causa um efeito contrário, que eu acho que mais deprecia o veículo do que qualquer outra coisa. E repito aqui, não com relação ao fato do casal ser homossexual ou não, mas porque a propaganda foi muito mal feita, foi mal estruturada, e eu acho que em nenhum momento atingiu os objetivos que ela tinha, né? E aí me parece que a Volkswagen pecou, porque hoje eu vi a propaganda do novo Polo na Alemanha e ela consegue ser pior do que esta, no sentido daquela lá, é uma situação que objetifica a mulher e uma situação, para mim, até quase esdrúxula, perto do que se propunha, que era a propaganda de enaltecer o veículo, enfim. Então, deixando de lado esse aspecto com relação ao segundo fato, a questão dos ataques homofóbicos, aí a gente entra numa outra esfera que me parece que pode ser até um lugar comum falar isso aqui, né? Mas a gente não pode hoje aceitar, numa sociedade que a gente vive, por exemplo, que algumas pessoas sejam atacadas em razão da orientação sexual, né? A gente tem pensamentos diferentes, opiniões diferentes e o respeito tem que ser o balizador de todas as nossas relações. Quer dizer que eu tenho que aceitar, vamos dizer assim, que concordar com o diferente, que eu tenho que fazer igual, que eu tenho que replicar isso na minha vida ou nas minhas coisas pessoais? Não, não quer dizer, mas eu tenho que respeitar isso. Então, a questão extremamente infeliz, vamos dizer assim, desses ataques que esse casal recebeu. Isso não temos como fugir disso, né? E acompanhando o Twitter e vendo lá na fonte, diretamente assim, na própria postagem da propaganda, por exemplo, tu vê que a gente está vivendo um período em que as pessoas ficam valentes atrás do computador, né? Coisas que jamais diriam na cara a cara, coisas que jamais diriam pessoalmente quando elas estão atrás de uma tela, atrás de um avatar ou de uma conta falsa, ou até às vezes da sua própria conta, elas ficam valentes e dizem coisas que jamais diriam no dia a dia. E se nota um movimento de que as pessoas, inclusive, não têm mais vergonha, muitas vezes, daquilo que dizem, coisas que são inaceitáveis dentro de uma sociedade civilizada ou de uma sociedade em que a gente vive hoje. Então, fazendo um resumo da minha parte sobre esse fato específico, eu acho que a Volkswagen foi extremamente infeliz com a propaganda, e não é nem pela temática, mas pela forma como a propaganda. Se a gente tivesse aqui um profissional da área de marketing e publicidade, dá para ver que a propaganda assim deixou a desejar extremamente, né? Teve um efeito reverso muito grave para o próprio veículo, que eu acho que até vi matérias no outro dia de que o número de aumento do número de vendas de veículos usados, por exemplo, as pessoas que tinham e acabaram colocando seus veículos à venda, cancelamento de pedidos de veículos que estavam para chegar em razão da, né? Então a Volkswagen foi infeliz nesse sentido e ao mesmo tempo as atitudes, por exemplo, com a questão da homofobia, que hoje inclusive é um crime grave comparado ao racismo e comparado a outros crimes graves que são situações inaceitáveis. Muito bem, doutor Dirceu. Eduardo Mota Calderaro, como é que enxerga esta situação que nós tivemos na semana passada e provoca opiniões contraditórias? Sim. Primeiro quero agradecer ao Dirceu pela manifestação com relação ao falecimento do meu irmão. Também em nome da Chádia, da Sara e do Augusto, quero agradecer pelas tuas palavras. Sei que tu conviveste bastante tempo com a Chádia ali no fórum. Ela tem passado, e eles todos, nós também, por um momento bastante triste, mas creio que a superação do luto se dá pelas boas lembranças, pelas coisas boas que ficaram do Paulo, e isso vai nos ajudar a superar. E também essas manifestações assim de pessoas que conviveram, e não só com ele, mas com as pessoas ao redor dele, e que fazem a vida valer a pena. Essa saudação especial para o Darli também. Sentimentos. Pelo sentimento, a hora que eu cheguei aqui também, a hora que ele chegou. Porque faz parte da humanidade, né? A gente se solidarizar, entender, ter empatia
E é isso que faz valer a vida em sociedade, né? Também quero agradecer mais essa oportunidade para a gente estar aqui conversando. E quero dizer que talvez eu não comprasse um Volkswagen Polo porque eu não gosto do carro. Perfeito. Mas a minha masculinidade não seria questionada se eu comprasse um. Sim. Creio que muitas pessoas que estão devolvendo, tirando pedidos, talvez elas não tenham muita certeza sobre a masculinidade delas. E o fato de elas andarem com o Volkswagen Polo não vai fazer elas virarem homossexuais. Talvez essas pessoas sejam aquelas que tenham algum problema, alguma questão assim de sair do armário. Então elas vão sair do armário e entrar no Volkswagen Polo. Então isso é uma coisa um pouco contraditória para mim. A Volkswagen fez uma aposta delicada, né? Mas ela não fez só com o Volkswagen Polo. Nesses links que tu nos enviaste, para a gente se preparar um pouquinho para vir para cá, que eu acho que é importante a gente sempre se preparar, né? Teve uma campanha um pouquinho antes com o T-Cross. Só que como talvez não houvesse a presença de um casal homossexual, não teve a mesma proporção de críticas. E se a gente olhar um pouquinho a propaganda, ela vai dizer que não é que o Volkswagen Polo é para homossexuais. Ele é para todo mundo. Ele serve para todas as matizes que existem na sociedade. E que algumas pessoas querem negar a existência. Isso é irreal, né? E a existência de casais homossexuais não nos obriga, como o Dirceu falou, a replicar. Só que nós não falarmos do tema não vai dizer que isso vai deixar de existir. Por exemplo, nós não falarmos do racismo não vai fazer o racismo sumir. Nós não falarmos da fome não vai fazer as pessoas deixarem de ter fome. Então acho que quando a Volkswagen pensou nisso, ela se propôs a esse desafio de gerar uma discussão. E ela tem um produto. E esse produto ficou em voga. Nunca se falou tanto do Volkswagen Polo como agora. Essa questão da perseguição específica ao casal, porque eles personificaram, né, Dirceu e Darli, vocês que são especificamente da área da advocacia, eles personificaram todos os casais homossexuais do Brasil. Então, por isso que houve esse ataque a eles especificamente. Só que a internet também não pode ser uma terra sem lei, né? Então, eles foram registrar essa ocorrência e deveria haver uma identificação a quem passa do limite, né? Eu acho que tu pode ter uma posição de dizer, olha, para mim, esse não é o estilo de vida que eu quero, nem para mim, nem para os meus filhos e tal. Mas, se eles querem ter esse estilo de vida, vou respeitar eles que vivem a vida deles. Desde que, logicamente, eles respeitem que eu também quero ter o meu estilo de vida. Eles não estão ali para dizer, olha, compre um Volkswagen Polo e vire um casal homossexual como nós somos. Não, eles são e pronto. E tem um aspecto bem interessante que as pessoas não analisam. Existem alguns produtos ou algumas cidades ou alguns investimentos que são chamados gay friendly, né? Florianópolis, por exemplo, tem alguns locais que são voltados para esse público. E tem um retorno econômico muito grande, porque a gente sabe que isso é inegável, que existe um público homossexual que trabalha, tem rendimentos e consome. Talvez eles não comprem o Volkswagen Polo até para não serem perseguidos na rua, mas eles viajam a turismo, eles vão para cidades onde eles sejam bem recebidos, onde não haja manifestações de preconceito. São Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma cidade gay friendly. Há
eles vão muito para lá e consomem e gastam, turismo, e geralmente gastam bastante. Então, a Volkswagen pode ter apostado também nessa questão. Nós temos que chegar a um ponto onde a gente aprenda a se respeitar, né? Onde a gente entenda que coexistir é importante, né? Eu não sou em nada especialista em publicidade e propaganda, assim, né? Também vi o comercial, achei ele curtinho, concordo que não mostrou nada do veículo, né? Mas acho que eles se propuseram a lançar uma semente, assim, para fazer uma discussão. E, como tu disseste, quando a propaganda, de repente, ataca, assim, ou expõe a mulher, como eram as propagandas de cerveja, tu lembra? Mulheres de biquíni, mulheres seminuas, aí beleza, não tem problema. Isso é normalizado, né? Agora, apareceu um casal homossexual numa propaganda, assim como há não muito tempo atrás, como numa propaganda do Banco do Brasil apareceram jovens negros, a propaganda foi retirada do ar. Como se não existissem jovens negros no Brasil que tivessem conta no Banco do Brasil. Então, acho que a gente tem que perceber que a sociedade brasileira tem isso, tem casais homossexuais, tem negros, tem de tudo. E que o nosso universo tem que se abrir um pouquinho também para essas questões que não são só de gênero, mas também são econômicas. E a Volkswagen pode ter tido também aquela questão de marketing, né? Fale mal, mas fale do meu produto. Vamos pagar para ver. Vamos pagar para ver. Darli Golembeski, como é que enxerga essa situação que arrebanhou diversas opiniões na semana passada? A gente começou recebendo... Bom, meus sentimentos já te dei antes pela passagem do seu irmão, tá? Obrigado, Boa Darli. noite, Thiago. Boa noite, Dr. Disseu, nossos que nos assistem, nossos amigos aí, né, da Conecta, né? É uma questão bem polêmica, tá? Mas assim, ó, me preocupa muito essa questão aí que está acontecendo na sociedade. Vou repetir as palavras, eu acho que não a causa, mas o fato em si, assim, a maneira que a propaganda foi mal feita mesmo, né? Com certeza, não pela causa, mas pelo fato, tá? O resultado disso tudo, né? O polo vai deixar de existir, tá? Vai sair de circulação, né? Foi um desastre a propaganda, né? Ela podia ter feito no mesmo contexto, mas de outra forma, uma maneira mais elaborada, mais apresentável, né? Ela deixou muito a desejar. E o resultado é isso que está dando aí, tá? Agora, as pessoas, elas têm que aprender a conviver em sociedade e se respeitarem mais. Independente da cor, da opção sexual. E me preocupa muito isso que tá ocorrendo na sociedade, tá? Quando, por exemplo, justamente pela opção sexual, pela cor, pela raça, né? Essa questão de cotas e tal, não que não deve existir, tá? Mas isso me dá a impressão que está gerando assim, um sentimento de medo entre as pessoas, de ansiedade, de ódio, a maneira que está sendo conduzida isso, a grande mídia, né? É normal essa diversidade, é normal isso. Bonito, né? Cada um, sua vida segue, né? Mas a maneira que está se impondo, a vitimização da coisa, daqui a pouco as pessoas vão cruzar a calçada para não se olharem mais no rosto, de medo que... Racismo, todo mundo tem sua raça, entende? Não é só a cor, né? Então tem que ter muito cuidado com essa questão aí, a maneira que ela é exposta, né, para a nossa sociedade e tal, né? Porque daqui a pouco está gerando, no geral, aí uma crise existencial e a gente mistura o real com o irreal e é muito, assim, tem que ter muito cuidado, tá? A maneira, tá? É normal a diversidade, é normal o racismo, assim, as raças, as etnias e tal, né? Mas a maneira que está se impondo para a sociedade isso, né? Olha a Globo, o que ela publica, o que ela mostra, né? Tem que ter um pouquinho mais, então as pessoas têm que falar mais em educação, em respeito, né? E para ter respeito tem que ter educação. E me parece que está se perdendo essa linha, no caso, né? Não que tem que ser machista, cada um tem a maneira que foi criado, seus costumes, né? Mas o grande problema nesse sentido aí é a educação. E a maneira que a Volkswagen fez essa propaganda, podia ter feito com qualquer outro carro, né? Mas o resultado foi desastroso, né? Agora, o que vai acontecer, né? E aí surge tudo, realmente, concordo, acho que o doutor Disseu falou a questão, né? Que a internet ela deu voz a todos, né? Encorajou-os, né? E a maneira que publicam as coisas e tal é bem complicado, viu? Porque mexe muito com o sentimento das pessoas, né? Isso está causando problema, viu? Tá
Tá ficando muito complicado. Então, é isso aí. Acho que deu errado, tá? Não pelo fato de ter essa questão do casal, né? Mas o resultado foi desastroso. Tivemos já há algum tempo, anos atrás, alguns meses, ano passado, outro, acho que foi na Boticário, né? Que fez alguma coisa também nesse sentido, né? E foi muito criticado, muito... Tem que ser medida a dose, certo? A maneira tem que ser mais, sei lá. Mas, novamente, educação e respeito. Seria interessante a gente ter esses dados de como é que foi com a Boticário, assim, né? Nunca se publicou depois, né? Me parece que foi também negativo, tá? Mas é só buscar na internet que vai aparecer. Eu estava fazendo uma busca agora, porque um outro caso de questões envolvendo homofobia vieram à tona hoje, quando a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, ofereceu uma denúncia na tarde de hoje contra o Cruzeiro e contra o Grêmio por cantos homofóbicos. Em momentos que nós tivemos, se não me falha a memória, no ano passado e nos outros anos, cânticos racistas já foram punidos. As torcidas receberam punição por terem feito esse tipo de situação. Agora muda, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio foram denunciados pela Procuradoria de Justiça Desportiva por cantos discriminatórios entoados por torcedores no último dia 8 de maio, quando o time mineiro venceu por 1-0 o Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse fato também... O Cruzeiro pode perder pontos. E o Cruzeiro pode perder pontos por conta dessa situação que a gente tem aí, né? Que também acaba sendo uma nova visão sobre essas questões em torno da coexistência e do reconhecimento. Não sei se vocês já foram para jogos fora do estado, na condição de gaúcho. Eu já fui para jogos fora do estado. É uma situação bem vexatória. Conosco é direto. E estádio de futebol tem aquela coisa, né? O ser humano, no meio da multidão, né? Ele consegue colocar para fora muitas vezes o pior que ele tem para desejar. Teve um outro episódio desse também no jogo Corinthians e São Paulo no final de semana, né? E vamos ver se o Corinthians também vai entrar nessa... Vamos ver como é que vai ser a condução dessa situação. Ocorre muito isso no meio futebolístico e tal. Nós vamos para um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a questão é política e orçamentária. Adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União e a paralisação de alguns investimentos nos próximos anos devido às categorias de austeridade que o Estado vai ter que colocar em prática. O Ponto a Ponto é um oferecimento da Unimed Vale das Antas, da Service Contabilidade, do Posto das Flores e do Espanhol Materiais de Construção. A gente volta em 3 minutos. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita.
Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, nós E o Padre Rio. Hã? E o Padre Rio. E o Padre Rio. Muito bem. Retornamos ao vivo com o nosso programa Ponto a Ponto nessa segunda-feira, mandando um abraço para o seu Antoninho Strapasson, que está nos acompanhando pelo Facebook. Segundo assunto que nós temos nessa noite, a Assembleia Legislativa, na semana passada, aprovou um projeto que limita os investimentos públicos para a adesão ao regime de recuperação fiscal. A famigerada dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, contraída, segundo alguns, lá no governo Antônio Brito, em 1995. E eu aqui faço um parêntese e peço uma ajuda da bancada. Somos cidadãos que habitam o mesmo país e porque o Estado do Rio Grande do Sul, que arrecada, gera receita, gera empregos, gera riqueza, berço de gente trabalhadora e honrada de uma cultura que acaba tendo profundas raízes na tradição, tem que ser, em outra palavra que eu não consegui achar, a não ser achacada por conta de uma dívida fiscal que, segundo alguns especialistas, já estaria até, inclusive, paga. Porque a União não perdoa essa dívida do Estado do Rio Grande do Sul ou porque não ameniza o seu impacto sobre a sociedade gaúcha, ao ponto de não interferir no nosso desenvolvimento econômico e social. A dívida do Estado consome boa parte dos valores aqui arrecadados e acaba precarizando na prestação de serviços básicos. A pergunta que fica é como esse regime de recuperação fiscal vai, de fato, melhorar as contas do Estado e quanto isso prejudica diversas áreas que já são deficientes. E abrindo a nossa rodada, Eduardo Calderaro. Bem, a dívida não foi contraída pelo Antônio Brito, foi consolidada no ano de 98 e assinado um contrato efetivamente pelo Antônio Brito. Mas a dívida vem desde os anos 50, quando começou a emissão de títulos da dívida pública, numa época que não tinha juro, né? E durante a época do governo militar, houve até um incentivo, na época do milagre econômico, para que se emitissem esses títulos estaduais. E o arroxo, a dificuldade para pagamento começou a ficar mais preocupante desde a época do governo Jair Soares, que já não sabia, ele já, quando assumiu o governo, convidou uma pessoa para ser secretário da Fazenda e o cara disse, não vou assumir que eu chego que em março tu não paga folha de pagamento. Isso é 82. E ele conseguiu, um pouquinho mais para frente, conseguir, quando o Sarney assume, mais em 85, ele foi rolando, adiantando recebíveis para conseguir ir pagando, e em 85 ele conseguiu rolar toda a dívida. Chega em 98, estava impossível de como fazer, e era governo Fernando Henrique, e o Brito assina então o tal do acordo, que na época parecia para ele que era o melhor dos mundos, mas a gente vai ver até hoje que efetivamente foi um péssimo contrato, né? A dívida era 7,9 bilhões, juro de 6% ao ano, mais INPC. E o INPC, isso foi em 98, em 2002 chegou a 26%, triplicou a dívida. E tinha o contrato, aquele, assim como tem o contrato de agora dessa adaptação das contas do Estado ao regime de recuperação fiscal, que é o teto de gastos, em última análise, né? A obrigatoriedade de venda de estatais. E o Antônio Brito, na época, vocês lembram, vendeu CRT, vendeu boa parte da CE. Uma parte da CE, vendeu a telefonia,
enfim, foi feito um apanhado Caixa geral. estadual. Caixa estadual. Enfim, uma série de estatais. Só não conseguiu vender o Banrisul e a Corsan, na época. De maiores, né? E as estatais, entre aspas, mais podres, que também daí a iniciativa privada não tinha interesse. Por conta dessa não privatização do Banrisul, tinha um plus no pagamento da dívida. Nós já pagamos, desses 7,9, nós já pagamos 40 e hoje a dívida é 93,8. Parece que a gente nunca vai conseguir chegar lá. A dívida era para ser paga em 20 anos, em 30 anos. Era para acabar em 2028, 2028. E posteriormente, durante o governo do Tarso, se conseguiu mudar o índice. Saiu o INPC, entrou um outro índice, né? Porque era um absurdo, né? A dívida chegou a crescer 500%, enquanto a inflação era 109%. E em 2017 se conseguiu, no governo do Sartori, que vocês lembram que os salários começaram a atrasar, e ele conseguiu, Uma liminar. através de uma liminar, cessar o pagamento. Quando nós voltarmos a pagar, provavelmente a parcela será de 433 milhões por mês. E uma dívida que originalmente era 7,9 bi. E a dívida ganhou mais 20 anos. De 2028 vai até 2048. A explicação que se dá é mais ou menos como quando a gente faz uma dívida para comprar a casa própria. Chega um momento do pagamento que tu vê, pô, mas já paguei 2 casas aqui, ainda tu tá devendo, né? Justamente por causa de que quando tu fica pagando tem o juro e a correção monetária. Eu sou daqueles também que concordo que se fosse feita uma auditoria da dívida nós já teríamos pago. Mas não é assim que funciona, porque a dívida tem 2 aspectos, né? Além da questão da captação financeira, existe a submissão hoje da economia do Estado à economia da União. A reposição de inflação e aumento do funcionalismo público não vai mais ter. Investimentos vão baixar de maneira muito brusca e nós vamos ter uma política de rentismo, né? Dentro desse acordo existe a criação de uma comissão que vai ficar dentro da Secretaria da Fazenda, inclusive com um indicado pelo STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, para verificar em loco o envio desses valores diretamente do Tesouro Estadual para o Tesouro Nacional. Vai ter o embaixador do Império chefiando, o enviado da coroa vai vir chefiar. Exatamente. Parece que já vi essa história. Em algum passado remoto. A Revolução Farroupilha. Né? Exatamente. E o governo do Eduardo Leite, que se arvora assim, dizer que saneou o Estado, etc., tomou algumas atitudes que possam ser positivas, mas ele vai deixar um passivo durante esse tempo todo, porque enquanto não se paga a dívida, ela continua correndo o juro e a correção de mais de 11 bilhões. Que alguém vai ter que pagar essa conta, que vai se juntar ao passivo que nós já temos agora. Então, até 2048, nós vamos pagar um determinado valor, que deve ser uma Babilônia de dinheiro. Vamos ficar presos a uma lógica que cedo ou tarde vai nos obrigar a vender o banco público, que hoje é onde o governo se socorre, inclusive, para pagamento da própria folha. Já ocorreu em algumas vezes, quando ele não conseguiu pagar 13º. É onde ele se socorre, inclusive, para fazer alguma política pública.
para financiamento de pequenos agricultores ou outras questões, que é um banco parceiro de feiras, é um banco parceiro de atividades do agronegócio, e que sem ele o governo não vai ter mais esta ferramenta para poder efetivamente intervir na economia do Rio Grande do Sul. Porque é hoje a joia da coroa, né? A Corsan já está a caminho de ser privatizada também. Eu faço sempre uma pequena analogia. Eu tenho certeza que o Darli é mais a favor dessa questão de privatizações, mas é que quando a gente começa a vender tudo que tem dentro de casa, chega uma hora que não tem mais o que vender. E aí, o que tu vai fazer? Porque os governos, especialmente o governo gaúcho, e nem vou fazer menção a partidos, mas o governo como um todo, ele tem alguns equívocos estruturais que eu resumiria em não saber fechar a torneira nos lugares adequados, né? Se for fazer isso dentro de não é uma comparação que eu gosto muito, mas se for fazer isso dentro de uma empresa, por exemplo, tu não tem como sobreviver. Se nós partirmos da premissa, por exemplo, de penduricalhos ou pagamentos acima do teto, que são feitos há muitos anos, e vocês sabem que na justiça isso também é muito difícil de contestar, mas que teria que se insistir para que fosse feito, fazer uma discussão mais adequada sobre essa questão da dívida, em vez de meramente tentar solucionar para o meu mandato. Faço uma rolagem, resolvo agora e lá na frente é alguém que vai pagar. Só que essa amarração que vai ser feita agora, passou um mandato sem fazer pagamento, mas alguém vai ter que pagar essa conta. E esse alguém vai ser o povo gaúcho. Sim. Não é o governante, porque é dos nossos impostos que isso vai sair, e com uma redução drástica de investimentos em saúde, investimentos em educação, etc., submetidos a um governo da União. Então, voltando ao teu questionamento, nós temos despolitizado demais as nossas campanhas políticas. Se nós observarmos alguns anos atrás, a gente discutia nas campanhas eleitorais assuntos de maior profundidade. E hoje nós temos discutido basicamente se o cara tem religião ou não tem, discutimos algumas questões de armas, ou discutimos algumas questões pessoais de candidatos, e essas questões mais de fundo, como essa questão da dívida, ou privatizações, isso aí não se discute mais. Nós vivemos muito a questão de imediatismo, né? Parece que o Banrisul não vai fazer falta para mim, porque eu tenho conta no Nubank, que é um banco da internet, só que vai fazer falta para o governo e os governos, vai fazer falta para a economia do Rio Grande do Sul. Acho que a gente tem que começar a recuperar algumas pautas importantes para discutir, por isso acho muito importante que tu tenhas pautado isso para a gente discutir hoje aqui. E não é uma discussão panfletária, é uma discussão importante de se fazer, porque se de 7,9 nós pagamos 40 e devemos 98, quem faz contabilidade, quem é contabilista, contador, não sei que mágica tu faria para fechar essas planilhas. É complicado. E tem uma outra situação, a gente tem uma redução do investimento em demandas que são primárias, de educação, segurança, saúde, enfim. Que seria o papel do Estado. Várias pautas, e do outro lado tu tem uma elevação da carga tributária, porque o Rio Grande do Sul se caracteriza como o ICMS mais alto do país, e a gente tem aquela famosa fuga, né, aquela frase... Muita gente pega e vai Mampituba acima, que quer dizer pega e vai para Santa Catarina, vai para o Paraná, vai para outros estados onde a competitividade é maior, e essa perda vai sendo feita gradativa, tanto na área pública quanto na área privada, e uma dívida que era de 7,9 já foi pago 40, agora ela é 90. Alguém em sã consciência consegue explicar qual é o futuro do povo gaúcho submetido a essa situação vinda do governo central,
que parece de novo ser a página da mesma história que nós acompanhamos, que foi palco da Revolução Farroupilha e foi palco de tantas outras situações. Será que é uma questão kármica, Darli Golembies? Essa questão é bem polêmica, né? Estava me lembrando, os antigos falam, né, que o Brizola, lá nos anos atrás, né, ele lançou as brisoletas, né, que eram títulos do governo estadual, né? Também estão nessa conta. Essa pergunta, se já foi pago ou não, tá? Essa aí tem resposta matemática, tá? Porque se eu vou num banco e tomo um empréstimo, eu leio o contrato, as condições, e o resto é matemático, né? Então, assim, isso aí não é de um governo atual agora, mas é um somatório de todos os governos desde o início, né? Inclusive, nós estava lembrando aí da Cruz, né? Que ela tinha praticamente atingido o equilíbrio fiscal naquela época, né? E entrou depois o governo do Tarso, né? E mudou um pouco e tal. Então se falava em equilíbrio fiscal, tá? Mas essa dívida, de boa, tá? Ela é impagável. Não tem. Só que assim, o que o governo federal pode fazer? Se ele for perdoar ou modificar o acordo do Rio Grande do Sul, ele tem que modificar de todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil devem. E o Rio Grande do Sul é o segundo pior estado do Brasil, só atrás do Rio de Janeiro. Entende? Nós estamos com um problema seríssimo. Ele deve, em relação à receita corrente líquida, 223%. Exatamente. Em relação à arrecadação. O Rio é 312%. Então, o que vai vir para o próximo governo para alguém pior, né? Para os cidadãos aí, realmente, olha, a gente tem notícias de empresas que estão indo embora do Rio Grande do Sul, tá? Porque se elas ficarem aqui com a carga tributária e tal, mais questão distância do centro do país, eles poderão quebrar. E o governo, por exemplo, o governo do Eduardo Leite, que até então parece lá o 13º e tudo mais, né? O que ele fez? Desde 2017 que não se paga mais a dívida, tá? De 2017 até agora, só dessa parte tem quase 17 bilhões em atraso, que jogaram para mais 30 anos, acho que foi, né? Somado ao principal, isso é uma bola de neve que não tem mais fim. Então sobrou, essa sensação que sobrou dinheiro no caixa e tal, é só uma... né? Um ajuste contábil, né? Exatamente. Mas o que acontece? Assim, o tamanho da máquina, como é que deixaram o Rio Grande do Sul chegar nesse estado? Nós vamos virar uma tapera se a coisa continuar. E os governos, então, eles têm renegociado mais prazo e vai aumentando, e olha, não se tem muita solução, hein? Então, essa questão, por que os deputados aprovaram, eles foram obrigados a aderir ao regime de recuperação fiscal. Exato. Por quê? Senão o Estado sofre aqui intervenção, sabia? O Estado não pode mais tomar empréstimo no exterior, não pode fazer nada mais. Nós vamos ter sérios problemas. Então, é obrigado, o governo vai ter que vender todas as suas receitas, tá? E não vai resolver, tá? Não vai resolver. Na época do Sartori, vocês lembram, né? Que do teu partido, que as transferências constitucionais, saúde, educação, não vinham porque ficavam para o pagamento da dívida. Exato. Eram retiradas. O governo federal faz intervenção no caixa do Estado, tá? Se caso houver, ficar inadimplente e tal. Então, essa liminar que conseguiram em 2017, ela só deu um fôlego, mas um falso respiro. Agora, pior ainda, né? Então, a capacidade do Estado de investimento deteriorou, acabou praticamente, né? E outra, o tamanho do Estado aqui do Rio Grande do Sul, né? Que isso aqui é uma caixa preta, tem que abrir o que está acontecendo, né? Que tem no dinheiro, né? Executivo, o próprio judiciário. Lembro também do governo do Tarso, né? Me ajuda, doutor Disseu. O Tarso aquela vez não se apoderou dos depósitos judiciais, era quase 10 bilhões de reais, né? Isso chegou a voltar para os cofres ou continua? Então tem a dívida federal, que é sair, né? E tem a dívida estadual aqui dentro, né? Se sacava dinheiro do Caixa Único para fazer frente às demandas que tinham que ser cumpridas, né? Saúde, etc., que eram obrigações do Estado também. E o que se queria fazer depois era devolver. Eu acho que não devolveu. Não, agora está em 2,6. 2,6. Então era dinheiro do pessoal que entrava na justiça, depositava ações consignadas, né? Com Caixa Único, o governo, até isso se usou, né? Então o problema é sério, olha, não tem solução a curto prazo, com tendência a piorar. O empresário hoje que abre uma empresa aqui no Rio Grande do Sul com essa carga tributária, com essas perspectivas, tem que ser corajoso, viu? Tem que ser corajoso.
Doutor Dirceu, eu lembro de uma música de uma banda gaúcha que dizia: aquela dívida de uns anos atrás está prescrita, você não lembra mais. Ultraman. Ultraman que cantou isso. E lá das idas de Porto Alegre, o Ultraman, que é desde os anos 80, retrata isso. Eu estive na capital gaúcha nesse último final de semana. Porto Alegre, orla do Guaíba refeita, algumas coisas revitalizadas, mas outros sérios problemas que assolam a capital dos gaúchos e que vão se espalhando. E a questão da dívida, ela é um câncer financeiro nas nossas finanças do Rio Grande do Sul. Repito, somos um estado que trabalha, somos uma população voltada ao ofício do trabalho, produzimos, recolhemos impostos, enviamos ao governo central. E esse ano nós temos eleições gerais, né? Senadores, deputados federais, deputados estaduais, o próprio presidente da República, o governador do estado. Paute o seu candidato sobre a opinião dele acerca do pagamento da dívida do estado e como nós podemos reaver essa situação. Isso tudo também, doutor Dirceu, passa por uma situação, o desequilíbrio do pacto federativo, onde a balança está muito mais pesada para o lado da União e os estados cada vez mais espremidos nessa ciranda que a gente acompanha. Aquela dívida, a música diz está prescrita, você não lembra mais, mas eu acho que nesse caso aqui prescrita não está e o credor está lembrando bastante, né? Então, o que chama a atenção, os colegas já falaram toda a parte técnica, vamos dizer assim, é que a maior parte do período da dívida foi IGPDI, mais 6%. A IGPDI chegou a 35%. 38% no ano. Mais 6% de juros. Então, eu tenho certeza absoluta, se qualquer um de nós aqui tivesse emprestado dinheiro para alguém e cobrado em torno de 40% ao ano, somando juro e mais correção monetária, no mínimo, a dívida seria anulada por agiotagem, no mínimo. Fora todas as questões penais que seriam, né? Então a gente tem, ironicamente, o Estado, União, né? Nosso Estado maior, como garantidor do cumprimento das obrigações, garantidor de que eu não vá praticar agiotagem, garantidor de que eu vá cobrar um juro e uma correção monetária que seja justa e que não seja abusiva. Um Estado maior... Além da variação do dólar das dívidas internacionais. Do período mais antigo. E... perdi a minha linha. O Estado, que seria o garantidor, exatamente. Cobrando né? juros. E esse mesmo Estado, voltando na linha do raciocínio, que quando ele fica me devendo, ele só vai pagar INPC mais juro de poupança. Então, aquela mesma União que quando eu virar credor dela vai me pagar pouquinho de correção monetária e juros, é a mesma União que tem uma ânsia muito grande de receber 40% de juro ao ano e correção monetária, somando tudo, dentro de uma dívida que eles sabem que é impagável. Concordo com o colega Darli, não tem como conceder um abatimento, um desconto ou uma melhoria para o estado do Rio Grande do Sul sem que isso contemple todos os municípios, todos os estados, desculpa, porque hoje são 25 estados que são devedores, apesar de que o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro sozinhos eu acho que contemplam 70%, 80% do saldo devedor, né? São 415 bilhões que os estados devem à federação. Então nós estamos só com o Rio Grande do Sul com perto de 1/4 desse valor, né? Exatamente. E aí a gente tem que considerar quanto a gente perde em investimento, quanto a gente perde em inovação, quanto a gente perde em tudo que podia ser feito aqui de infraestrutura e ao mesmo tempo quanto a gente deixa de ganhar em função disso, né? É a perda do investimento de forma direta e a perda do retorno que esse investimento traria. Então, assim, o prejuízo que o estado do Rio Grande do Sul tem é incalculável, eu diria, né? E aí a gente entra na questão do pacto federativo, que o nosso apresentador aqui tocou. Nós temos uma estrutura que eu considero que ela é infeliz na divisão das receitas, porque a gente tem praticamente toda a nossa arrecadação que vai para Brasília, com uma infinidade de impostos, o município fica com 3, IPTU, ITBI e ISS,
o Estado fica com 3, IPVA, ICMS e o Imposto sobre Doação e Morte, e todos os outros vão para o governo federal. Então, uma disparidade muito grande. Então, todo o recurso sai da nossa região. Se a gente fosse pensar, o prefeito, em tese, é o que mais tem condições de saber das necessidades da nossa região e fazer o melhor investimento para que se resolvam os problemas locais, vamos dizer assim. A grosso modo, ninguém mora no Brasil especificamente, a gente mora em Nova Prata, a gente mora em Vila Flores, em Nova Bassano. E o nosso prefeito tem condições de saber qual é a necessidade de investimento. Então, esses recursos deveriam entrar de forma livre, mas não. A gente tem uma estrutura que, infelizmente, faz o recurso sair da nossa região, ir para Brasília, para que o nosso prefeito tenha que ir lá mendigar, fazer 20 viagens durante o mandato, passar gabinete por gabinete, mendigar uma emenda parlamentar. Chapeuzinho e esmola. Para que aquele dinheiro retorne para o nosso município, vinculado ao investimento. Então, muitas vezes vem dinheiro a mais do que se precisa e não se pode usar aqui porque ele veio para ali, né? Então, por exemplo, assim, para que depois venha um pai para esse filho, que vai ser um senador ou um deputado, dizer que ele está fazendo um grande favor para a nossa sociedade, para o nosso município, para a nossa região. E o sistema se autoalimenta, ele se mantém, né? Então, é um sistema que ele não vai mudar. Porque a mudança disso, na minha visão, depende de quem está se beneficiando exatamente disso. Então, é um sistema que a gente, infelizmente, vai ter que conviver por muito tempo, né? Essas dívidas, na minha visão, não vão ser perdoadas, porque o próprio governo federal hoje está com dificuldade de crédito. Então, vai ser aquela rolagem infinita, né? Vai chegar num ponto que a gente está quase morrendo. Então, dá um pouquinho mais de fôlego para dar uma respirada para continuar pagando. Então, é a história do paciente em estado terminal, dá mais uma bolsa de sangue para ele e assim nós vamos alimentando. E agora com a alta da Selic, da própria inflação, meu Deus, né? Isso vai ficar que já era ruim, vai ficar pior ainda, entende? Sim. É indexado, né? Os juros subiram, a Selic subiu, a inflação está aí, isso tudo vai para os índices, né? E só para finalizar, a gente tem ainda um outro fator que ele é prejudicial, né, nessa dívida. A questão, a dívida foi paga, eu também entendo que é matemática pura, é fácil de se colocar ali se ela foi paga ou não. E muito provavelmente as procuradorias dos estados já fizeram esse cálculo e viram que não foi paga, senão isso poderia ser contestado. Só que os contratos, por que foi conseguida essa liminar? Essa liminar foi conseguida porque os contratos previam encargos, multas, comissão, capitalização, enfim, outros penduricos, vamos dizer assim, que iam fazendo essa dívida subir, além dos critérios ali taxativos de IGPDI, por exemplo, e os 6%. E aí o governo do estado ingressa com ações, vários estados, para que o judiciário declare que esses penduricalhos eram irregulares e que não deveriam ser pagos. O STF, enfim, vê que isso era irregular e que não deveria ser pago, suspende o pagamento da dívida. E o governo federal coloca como obrigação e condição para qualquer repactuação a desistência das ações. E o reconhecimento de que eles estavam certos. Então a gente vive num ciclo em que tu está à mercê do teu credor. É o legítimo agiota, mas é só o agiota bom, é aquele que só bate. Então ele te deixa vivo. Te deixa vivo. Pra te apanhar de novo depois. Apanhar de novo lá na frente e poder continuar pagando um pouquinho, né? Vê como tem uma coisa estranha, né? Deputados e senadores eleitos por estados, né? Todos que estão lá em Brasília são eleitos por estados. Se tu apresentar uma emenda constitucional prevendo um aumento de 1% no bolo tributário para estados e municípios, não passa. Durante um período que eu tive, que foi um período feliz para estudar a Constituição, e tive contato com o assunto do Pacto Federativo, uma das situações era tu descentralizar as formas de arrecadação, e tem ferramentas constitucionais para fazer isso sem muito envolto, sem muita emenda, só precisa ter vontade política, né? Uma descentralização pela simetria. Essa é a situação onde você vai tentar devolver a cada estado um pouco mais de recurso daquilo que ele envia e tu tentar ir saneando, fechando essas torneiras. Só que a gente tem um interesse político muito forte, e dentro desses estudos me lembro do professor Ives Gandra Martins, que fala sobre o sistema tributário nacional, e ele diz que o sistema tributário nacional, na Constituinte de 88, foi uma coisa feita assim, as luzes apagadas. Houveram discussões, houveram comissões,
mas o texto que definiu o Sistema Tributário Nacional, ele foi alterado no apagar das luzes de 4 para 5 de outubro. E quando isso foi a plenário para ser sancionado, o texto que foi para o plenário teve algumas modificações daquilo que havia sido feito nas comissões. E aí a gente tem essa figura que hoje é o Sistema Tributário Nacional, que acaba de uma forma ou de outra incidindo nessa circunstância da dívida gaúcha. E quando a gente fala... o que está fazendo falta e vai ter que acontecer em algum momento, a nossa sonhada reforma tributária. Mas quando você fala em reforma tributária, eles querem mexer só em... Ninguém quer abrir mão da receita, Sim, né? mas só querem mexer em imposto estadual, né? Sim, não querem mexer na estrutura de repartição dos tributos. E aqui os combustíveis mais caros do país, praticamente aqui, né? E é fonte de receita do Estado, né? Eu sei de casos aí que tem carros que o pessoal compra em Santa Catarina, tá? Rodando por aqui em Nova Prata. Porque lá o IPVA é mais barato. Muito bem, essas e outras questões elas passam aqui pelo ponto a ponto. Um breve intervalinho comercial com agradecimento à Unimed Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol Materiais de Construção. No próximo bloco, a privatização da Eletrobras. Esse assunto também acaba interferindo no nosso dia a dia e a gente volta em 3 minutos. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Vem aí a maior festa junina da região. Dia 17 de junho, às 19 horas, no Salão Paroquial de Guabiju. Serão 2 ambientes com espaço cultural, onde você poderá aproveitar o show com Rogério Magrão e banda, praça de alimentação e área externa com o DJ Nico. O evento contará com apresentações de quadrilhas, tradicional casamento caipira, brinquedos infláveis e fogueira de São João. Você não pode perder. Dia 17 de junho em Guabiju. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso.
Muito bem, no terceiro e último bloco dessa noite eu mando um abraço para Isabel Balzan, nossa colega de bancada, também para o Ladir Lovison e para Dona Maria de Lourdes Pagnoncelli. O terceiro assunto da nossa noite. O Tribunal de Contas da União formou a maioria a favor da capitalização da Eletrobras. A agenda de privatizações projetada pelo governo federal em 2019 mostrou-se extremamente truncada. Das anunciadas privatizações, a Eletrobras é a que avançou de forma relativa no seu respectivo processo de venda, privatização e capitalização. Em 2020, Salim Matar, conhecido executivo da área privada, ao deixar o governo federal, disse publicamente que não há interesse do Estado em se desfazer das estatais. A bancada concorda que os fatos burocráticos no entorno da venda da Eletrobras correspondem à opinião de Salim Matar e talvez o Brasil, na forma de Estado, não queira ser menor e dessa forma pesar menos no bolso do contribuinte e tornar a economia mais competitiva. A Eletrobras hoje pode ser a Petrobras amanhã, e será que a venda seria uma solução para esses problemas que nos rodeiam em torno da energia? Somos autossuficientes, mas ao mesmo tempo temos tarifas pesadas e tudo isso acaba corroendo o bolso do brasileiro. Darli Golembieski para a gente dar o start nesse assunto. Muito bem. Assim, essas estatais começaram lá na época do Getúlio Vargas, a Petrobras, por exemplo, né? Essa estatização não havia na economia, e elas foram propulsoras da economia. Só que hoje elas são um problema, tá? A Eletrobras, eu estava lendo, ela tem 80% de geração de energia do país, tá? Inclusive junto a Itaipu junto, né? Com ela, né? E ela tem 60% da distribuição dessa energia gerada. Então, é um monstro, é muito grande, tá? E o que acontece? Essas empresas, quando o Estado é dono, tá? Isso vira um cabide de emprego, vira um antro de corrupção. A Eletrobras teve episódios da Lava Jato inclusa, né? E ela fica tão grande que o governo não consegue mais ter controle. E aí começam os penduricos, as fraudes, os rolos, né? E ela vira um problema. Então ela fica engessada, porque ela não consegue investir. Ela pode dar um pouco de lucro, tá? Mas ela é um monstro, é um elefante enorme. Então, assim, eu sou a favor das privatizações. Eu lembro da Eletrobras, a Petrobras não foi ainda, aquela das telecomunicações, qual é que era? Que foi um sucesso. Embratel, teve outros e tal, né? Foi um sucesso. Só que é assim, esqueçam que privatizando a Eletrobras vai baixar a luz, tá? Não vai ser. O que vai acontecer é que, por ser um mercado do Brasil muito grande e com perspectiva de crescimento, densidade de energia, os donos dela, né, porque o governo vai continuar uma parte com 40% dela, vai ser minoritário, tá? Vai ser minoritário. Vai ter uma maior capacidade de gerenciamento e de investimento. Então, o Brasil vai ter uma oferta melhor, mais racional, mas não que isso vai significar a redução no preço da luz, da energia, né? Então, assim, é muito grande, tá? E vai se privatizar sim, porque o setor energético sempre interessa, né? E provavelmente agora os trabalhadores vão poder sacar parte do fundo de garantia também, por exemplo, que ocorreu lá atrás na Petrobras, né? Para investir em adquirir ações, né? Quase 8 bilhões, 7 bilhões e meio, né? É uma grande empresa, tá? Só que tá na mão do governo. E é um problema disso, porque ela não consegue gerar investimento, ela não consegue... E outra... se é para privatizar, que se privatiza enquanto ela está dando lucro, porque depois que está dando prejuízo, fica ruim demais, tá? Exemplo da Vale, anos atrás, foi vendida simbolicamente por R$1, né? E olha o que virou a Vale nas mãos da iniciativa privada. Então o Estado ele tem que ter o controle sobre a energia, por exemplo, né? Através das agências reguladoras, o Estado fiscaliza, ele controla, ele corrige e tal, e se for o caso, ele tem que ter o poder até de trocar de dono, né? Agora, tem que ocorrer assim, passar para a iniciativa privada, porque do jeito que está, isso já está complicando, começa a dar blackout de energia, o Brasil requer muito mais energia hoje, né? E está difícil, tá? Então, a Eletrobras vai ser privatizada com certeza, né? O governo vai ficar minoritário, e o Bolsonaro queria também fazer isso com relação à Petrobras, que é um gigante, né? A Petrobras que controla no Brasil inteiro essa questão do combustível, olha a guerra que está dando aí, né?
Inclusive, trocou de presidente agora há pouco, recebi informação, né? Mas não vai resolver, tá? Não vai resolver. Nós temos aí praticamente o diesel chegando no mesmo preço da gasolina, né? E esse é o problema aqui das estatais. Elas ficam muito grandes, tá? Aquilo fica uma coisa fora de controle e a sociedade que paga a conta. Ainda bem que a Petrobras dá algum lucro, que o Estado não precisa bancar ela, né? Mas é outro problema, né? E não vai ser, não, nesse ano que vai ser resolvido. Então, assim, ó, a Eletrobras, eu acho positiva a privatização dela, tá? Mas não que isso vai diminuir o preço da energia, tá? Isso é mercado e tá, uma commodity de energia, né? A vantagem é que vai ter uma maior capacidade de gerenciamento e investimento. Vai melhorar essa questão de suprimento, de geração de energia no país. Estão falando que a Itaipu está sendo doada, a gente não sabe os números exatos, né? Mas pelo Tribunal de Contas ter aprovado por maioria e tal, acho que foi 7-1, né? Algo assim. Eles devem estar analisando isso, né? Não tem outro caminho, tá? O Estado, quanto menor for, maior vai ser a capacidade de atendimento com saúde, arrecadação, que ele vai poder aplicar. Segurança, infraestrutura. E o papel do Estado é esse. Muito bem, só para complementar a informação para o nosso telespectador, saiu há pouco o anúncio das 21h37. O Ministério de Minas e Energia oficializou a saída de José Mauro Ferreira Coelho, que depois de 40 dias no cargo, foi dispensado. Para o lugar dele, quem assume a Petrobras é do Caio Mário Paes de Andrade, auxiliar do ministro Paulo Guedes, que vai tentar permanecer no cargo aí por mais alguns dias, isso na presidência da Petroleira. Falando da eletricitária Eletrobras, Dirceu Vendramin, será que teremos essa agenda de privatização conclusa da Eletrobras até o final desse ano? Olha, Thiago, tudo indica que não, né? Tudo indica que não. Tudo indica que não. A gente tem um histórico de como diz o Salim Matar, de não querer que o Estado seja menor, me parece isso. Eu tenho uma opinião de que o Estado deveria ser Estado mínimo ou o menor possível. Então a gente deveria focar em saúde, em educação, em segurança e aplicar recursos em desenvolvimento, infraestrutura, pesquisa, né? Então a gente teve exemplos recentes no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, de situações que os serviços foram privatizados ou as concessões foram ampliadas, por exemplo, e os serviços melhoraram. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a nível Rio Grande do Sul, a antiga CRT, para comprar uma linha de telefone, por exemplo, chegava a custar 10, 15 salários mínimos, né? Hoje, com a oferta de serviços de telefonia, tu instala um telefone fixo na tua casa por R$20, R$50. A maioria das vezes o custo do aparelho é maior do que o custo da própria linha em si, né? A gente tem aqui na nossa região, eu que venho do interior, por exemplo, eu lembro muito quando a gente recebia a energia elétrica da antiga CE, era muito comum de cair a luz e ficar um dia, 2, 3, né? Hoje são situações com o fornecimento através da RGE que é muito específico. Quando dá um temporal muito grande que atinge meio estado, é óbvio que não tem como tu reconstruir tudo numa velocidade muito rápida, né? Mas a gente vê que os serviços, em tese, melhoraram. E a gente tem uma infinidade de estatais que às vezes chegam a ser até a ironia. Por exemplo, eu lembro de um episódio do governo Sartori que ele tentou privatizar o zoológico de Sapucaia do Sul. Sim, que dava um absurdo de prejuízo mensal e não conseguiu. Na época, se eu não me engano, o Eduardo Leite conseguiu aprovar a dispensa de plebiscito. Na época, eu acho que ainda precisava e não passou no plebiscito. Ou ele viu que não seria aprovado e nem chegou a fazer na época. A Fundação Zoobotânica. Exatamente. Então, por exemplo, assim, eu me pergunto, por que o Estado tem um zoológico? É para pesquisa? Bom, então vamos fazer a pesquisa dentro da universidade, por exemplo. Não lá ou vamos fazer uma parceria do Estado com a empresa que administra o zoológico. Outra coisa, a gente compara um zoológico, tem uma criança pequena, enfim, tu compara um zoológico privado e o estado dos animais e a situação do zoológico com estes que são do governo, por exemplo, que eu nem sei a situação hoje, se ainda é ou se não é o zoológico de Sapucaia, mas enfim, a situação nas últimas vezes que eu fui lá era bastante precária. Só que ao mesmo tempo tem o caráter social de alguns órgãos públicos. Por exemplo, assim,
A Caixa Econômica Federal presta um serviço social muito grande com relação ao FGTS, ao PIS e aos financiamentos habitacionais, por exemplo. O Correio presta alguns serviços sociais, apesar de por muito período estar com prejuízos, vamos dizer assim, presta um serviço social porque ele entrega a carta lá na mais remota localidade. Só que daí a gente vê que o sistema é ineficiente. E não é uma crítica pelo Correio, enfim, mas se a gente comparar com a Amazon ou com o Mercado Livre, por exemplo, tu vê que o sistema está defasado. A gente faz uma compra no domingo de noite pela internet e na segunda de tarde ela chega no escritório. Verdade. Então, no domingo de noite para segunda de tarde, e aí tu manda uma carta, às vezes, para Bento Gonçalves, e ela demora 4 dias para chegar. Uma R. Então, por exemplo, assim, me parece que a gente despende de muita energia, muitas vezes, para essas estatais, né? E o retorno para a população, ele não muda. Por exemplo, assim, eu hoje ter uma conta no Banco do Brasil, ou ter uma conta no Banrisul, ou ter uma conta no Santander ou no Bradesco, os serviços que me são oferecidos são os mesmos. Consigo ter acesso aos mesmos tipos de linhas de crédito, aos mesmos tipos de investimentos, aos mesmos tipos de serviços, pelos mesmos custos. Então, temos o caráter do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que ele é um caráter social de auxílio ao governo. Então, assim, a questão é extremamente complexa. O que eu quero dizer é que a minha visão pessoal é de que a gente não precisa destas estatais. Mas, ao mesmo tempo, a gente teria que ter agências reguladoras fortes, que funcionassem e que efetivamente fossem isonômicas e que tivessem poder de decisão, vamos dizer assim, de regulação. E que tivessem critérios objetivos e que fossem em benefício da população. Aí vai ter aquela pessoa que vai dizer, poxa, mas o preço do combustível, ele não vai baixar se a Petrobras for do governo ou não. E se o governo quisesse intervir na economia para auxiliar a população, mas daí daria para fazer um subsídio de outra forma, né? Mesmo sendo uma empresa privada, vamos dizer assim. Acho que a gente teria outra coisa que acontece que é muito custosa. Desculpem, eu estou com um pouco de resquícios de gripe. A questão da disparidade remuneratória que existe entre algumas estatais com relação ao que seria um padrão de uma iniciativa privada. E isso acaba muitas vezes minando este lucro também, né? Então tem algumas situações que são por estes motivos que eu acredito que sim, que a privatização viria em nosso favor. Só não sei como resolver, e acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se resolve o aspecto social que essas estatais muitas vezes oferecem para a população, sem que a população saia prejudicada por esses serviços. E a questão, antes de passar para o colega aí, a questão política, né? Interferência política, né? Foi no governo da Dilma, né? Que ela deu um canetaço lá e reduziu a tarifa da energia em 20%. Isso desorganizou quase todo o sistema e hoje nós estamos pagando na conta essa questão. Então as estatais sempre tem essa questão política. Quando elas são estatais, o governo tenta... Olha o caso da Lava Jato na Petrobras, né? Que aconteceu. Quase quebraram o Brasil. Então, assim, na mão da iniciativa privada é melhor. Vai ser, com certeza. Eduardo Calderaro, para a gente encerrar esse assunto, que também é uma agenda truncada e sempre atual. Privatizar, diminuir o tamanho do Estado, mas a gente vê que esse caminho, apesar de objetivo, ele não é simples de ser alcançado. Eu queria dizer que, respeitosamente, assim, a questão da Lava Jato quebrar o Brasil é menos, né, Darli? Foi bem impactante, né? Não sei, agora temos essa... Hoje saiu a história do Bolsolão do lixo, e entre outras fraudes que vem acontecendo, eu acho que a questão toda é investigar, né? O governo Bolsonaro não acontece investigações e as coisas não aparecem. Então, acho que tem... durante os governos petistas, nunca houve intromissão em Ministério Público, nunca houve intromissão em Polícia Federal. Então as coisas foram investigadas. Então o que apareceu foi porque efetivamente houve investigação e muitas das coisas que apareceram foram com deputados do PP, do MDB, enfim, de vários partidos, porque a estrutura política, como é constituída no país, e com funcionários de carreira da Petrobras, que eram os verdadeiros parasitas da forma como se estruturava a corrupção dentro da Petrobras,
que estavam lá, muitos deles há 15, 20, 30 anos e que eram os donos do cofre. O valor, né? que eles devolveram nos acordos, né? Milhões e milhões, né? E tu acredita que eles não mantiveram nas contas muito mais do que eles devolveram, né? Possível, né? É. Bueno, a questão da Eletrobras, o presidente Bolsonaro falou que ele queria fazer antes do dia 6 de junho. Isso. Né? Hoje nós estamos no dia 23 de maio, aliás, aniversário do meu município, do Nova Bassano. Né? 58 anos de Nova Bassano. 58 anos. Eu acredito que seja impossível de cumprir o prazo, porque agora ele tem que encaminhar tudo para a Bolsa de Valores, eles examinarem a questão de papéis, etc. Né? Depois ele tem que fazer uma série de reuniões com interessados na compra das ações para estabelecer o preço das ações, para depois colocar as ações em venda. E o interessante é que nós estamos falando em privatização das ações da Eletrobras e provavelmente quem vai comprar vai ser uma estatal chinesa. Que já é acionista de outras controladoras de energia. Isso. É. Que é dona da RGE. Então, a Que é questão dona é... da CPFL Energia, que é dona da RGE. Que é curioso esse fenômeno. Sim. Então, a questão é, a gente joga fora uma empresa estratégica porque ela não funciona direito, ou a gente ajeita o que não funciona? É um setor estratégico do Brasil, distribuição de energia. Nós vamos vender, parece que o lucro esperado é 45 ou 60 bilhões, que é a metade da dívida do Rio Grande do Sul, para uma estatal chinesa e seus associados. Com o detalhe que não vai diminuir a burocracia, porque ela vai continuar uma empresa, no mínimo, uma empresa de economia mista, porque o governo vai continuar com 40% a 45%. Vai ser feito um PDV para que os funcionários que quiserem sair, os outros vão continuar e vão ser funcionário público. Ou seja, vai continuar fazendo licitação, vai continuar essa mesma confusão. Por isso que eu acho que não vai aparecer um número tão grande assim de interessados e que talvez não se cumpra os prazos, né? Para aparecer interessados, etc., antes do período eleitoral. E se o resultado da eleição não for o Bolsonaro como o Bolsonaro ou a terceira via, porque eu acredito que se Simone Tebet ganhasse a eleição, ela também faria a privatização. Não sei qual é a posição do Ciro, acredito que não faria, acredito que o PDT não faria. Mas se o Lula viesse ganhar a eleição, ele não faria a privatização da Eletrobras. Mas a Petrobras também é outra que acredito que só se o Bolsonaro tivesse um segundo mandato, porque esse ano não haveria possibilidade de fazer. E a gente discute essa questão da Petrobras como se não fosse responsabilidade do governo federal. Agora troca o presidente da Petrobras como se o culpado do aumento do combustível fosse o presidente da Petrobras. O culpado do aumento do combustível é a paridade com o dólar. Isso quem determina é o governo. Começou com o governo Temer e foi mantido agora no governo Bolsonaro. Se o culpado é o presidente da Petrobras e é o presidente da República que nomeia, que designa ele para depois ser aprovado pelo Conselho, então basta o presidente da Petrobras dizer, o presidente da República dizer, vamos mudar essa questão, vamos discutir isso dentro do Conselho, que o governo tem maioria. Não é tão simples assim, né? Existem acionistas do mundo inteiro com ações da Petrobras. Minoritários. Né? Minoritários e tal. É muito interesse. O governo tem maioria. Ficou muito grande. Eu garanto para ti, se o Lula ganhar a eleição, essa paridade cai. E tem que retornar, inclusive, que o Brasil deixe de ser uma neocolônia que vende petróleo cru e compra gasolina.
Acabamos com refinarias, Darli. Sim, são 13 refinarias da Petrobras no Brasil e uma particular, né? Estados Unidos parece que tem 168. E nessa refinaria particular, né? o combustível é mais caro do que o da Petrobras. Concordo com o Duda que a questão de privatização não quer dizer que vai baixar preço, tá? Porque a política vai ser a mesma. Só a questão da administração e a diminuição da corrupção, porque independente de partido, é um jogo de interesse, né? Tu já não pensou aguenta quanto vai render de dinheiro para quem movimentar essa privatização? Vai render um bom dinheiro para o Brasil, acredito. Não, né? eu estou te dizendo para quem for o agente da privatização. E estou te dizendo de novo, independente de partido. Questões em aberto que a gente tem que acompanhar. Já pensou? Isso aí nós podíamos marcar uma hora dessa, um debate que político, nós nunca vamos chegar Exato. perto de quem vai fazer, mas o cara vai ganhar uma grana desgraçada. Sempre alguém acaba sempre ganhando e... Então, assim, só para concluir meu raciocínio, eu acredito que a gente tem que mudar a estrutura dessas estatais, mudar a forma como elas trabalham, mudar interesses lá dentro. A questão do correio também é algo que tem que ser muito mudado. Os fundos de pensão foram um ponto nevrálgico que foi muito mal gerido nos governos petistas, que é uma coisa que tem que... Banco Brasil e a descontagem em folha agora, né? Tem Postales. Sim. Postales. Isso foi uma coisa que foi muito mal gerida, que tem que ser revisto, mas eu acredito que não se deve jogar fora a criança com a água do parto. Então, é um setor estratégico. Imagina toda a nossa distribuição de energia e produção com Itaipu, etc., ser comandado por uma estatal chinesa. Que é vinculada ao exército chinês. Então aí nós temos uma questão estratégica num ponto de vista bem delicado. Mas isso o governo, com certeza, ele continuaria administrando na forma, entendeu, o poder de intervenção no sentido de fiscalização, controle, né? Mas é assim, são empresas muito grandes, tá? E hoje dão lucro, amanhã poderão dar prejuízo. E aí, se elas quebrarem, aí sim nós não temos mais nada. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o Ponto a Ponto dessa segunda-feira à noite. Eu agradeço profundamente, Eduardo. Posso fazer um parênteses? Pode fazer. Viu como a gente não brigou? Viu? Muito bem. Ó. Pontos de vista antagônicos que conseguem pessoas coexistir. Pessoas não brigam, né? Mas nós vamos marcar um debate, né? Olha claro. O exercício da sociedade e da democracia também é feito aqui de forma ampla e civilizada. Muito obrigado, Eduardo Calderaro, Dirceu Vendramin, Darli Golembieski, por essa discussão que passa por pontos que interferem no nosso dia a dia. Ponto a Ponto retorna na segunda-feira que vem com essas questões políticas, controversas, polêmicas da sociedade. O assunto aqui sempre é sério, a gente faz uma graça para dar uma leveza, mas a questão sempre é séria. Um abraço para a dona Marli Gusberti, Ana Leschmann, Fabiano Rodrigues de Oliveira, o patrão que está nos acompanhando, a dona Márcia Turani lá no Guabiju e todos que estão pelo canal 8 da DIL TV e também pelo YouTube. A nossa saudação especial, Monalise na nossa produção, Johnny na técnica. Obrigado a todos. O Ponto a Ponto retorna retorna segunda-feira da semana que vem. Um abraço a todos.